aula 6 eu vou falar um pouquinho para vocês de terapia combinada, uso de medicações junto com a terapia comportamental. Na aula 7, a gente vai falar um pouco de casos clínicos. Ju, se você quiser dar um toque na Natália, falando que eu já comecei aqui a aula 6, que aí no finalzinho ela vai entrar. Tá, ela entra na 7, né? Na verdade, no finalzinho da 6 ela entra também. Tá, vou avisar aqui para ela. Tá bom. Vamos lá. Bom, só revendo, então, a recomendação, né, do Consenso Brasileiro de Insônia, a última edição de 2019, as 4 condições em que o tratamento farmacológico deve ser instituído. Então, aqueles pacientes que têm um tempo total de sono curto, né, menos do que 6 horas, falha terapêutica, a TCC para insônia, não adesão e impossibilidade de acesso à TCC para insônia. São essas 4 condições em que a gente, idealmente, deve introduzir remédios. Bom, eu vou falar para vocês das principais medicações, né, que são aprovadas para o tratamento da insônia crônica. Caio, desculpa te cortar, eu só queria comentar que, claro, apesar de esse ser os momentos ideais, né, os momentos que a gente recorre ao medicamento principal, quando é recomendado, e apesar de que o Caio vai estar aqui falando deles, para quem não está acostumado a atender insônia ainda, eu queria já comentar que a grande maioria já tem remédio, seja assim realmente prescrito direito, acompanhando com o psiquiatra, com o médico, ou deu um jeito de arranjar receita. É muito comum o paciente que arranjou receita de algum lugar, ou tá com receita de outra pessoa e tá tomando remédio para dormir. Então, assim, eu acho que o paciente que chega sem estar tomando remédio, eu acho que é uma minoria, pelo menos na minha experiência até agora. Sim, é uma pessoa rara, vamos dizer dessa forma. A grande maioria, de fato, já vem medicado, né? Ou eles vêm de outros profissionais, ou fazem automedicação, né? 35% dos pacientes que têm insônia no Brasil fazem automedicação. O Brasil junto com os Estados Unidos, é campeão mundial de automedicação. Mas, de qualquer forma, são recomendações aí para reforçar, né, que a técnica comportamental, ela é o padrão ouro e deveria ser a primeira escolha. Segundo o nosso consenso, as drogas Z, né, zolpidem, exopiclona, são as medicações aprovadas aí para o tratamento da insônia. São substâncias que são agonistas seletivos de receptores benzodiazepínicos, tá? Esses receptores, né, são os receptores GABA, né, do ácido gama-aminobutírico. Eles têm 7 subunidades, né, alfa-1, de alfa-1 a alfa-6, 7. Alfa-1, alfa-6 ou alfa-1, alfa-7? Agora deu um branco. E essas subunidades, elas têm proteínas, né, específicas, e as drogas Z vão se ligar a uma subunidade específica desse receptor de ácido gama-aminobutírico, tá? Então, são drogas aí que surgiram no mercado, né? O zolpidem veio para o mercado em 1988 e com a promessa de que, por ser uma substância altamente específica, né, com afinidade a uma subunidade alfa específica do receptor GABA, em tese, produziria menos efeitos colaterais, em comparação com as medicações que eram utilizadas para o tratamento da insônia, no caso, os benzodiazepínicos, que são drogas menos seletivas, que atuam em várias subunidades do receptor GABA e, por conta disso, produzem mais efeitos colaterais. Isso em teoria. Na prática, a gente viu que, ao longo do tempo, as drogas Z produzem aí praticamente os mesmos efeitos colaterais dos benzodiazepínicos, com algumas particularidades que eu vou falar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que todas as drogas Z, não só o zolpidem, têm um alto potencial de abuso e de dependência.
Atualmente nós vivemos uma outra pandemia, né, além da Covid-19, que é o abuso e a dependência, né, de drogas Z, especialmente o zolpidem. Então, o zolpidem, particularmente, ele é um agonista da subunidade alfa-1, do receptor GABA. Ele tem efeitos hipnóticos e efeitos cognitivos também. Muitos pacientes se queixam aí que tomam a medicação e têm uma dificuldade de memória, de se lembrar, né, se dormiram, se não dormiram, que horas dormiram, mas sem levar a depressão respiratória, que é o que acontece com os benzodiazepínicos. Não tem efeito ansiolítico, nem miorrelaxante, nem antiepiléptico. Por que eu coloquei isso aqui? Os benzodiazepínicos, eles têm essas 4 propriedades. Eles têm um efeito hipnótico, eles têm um efeito miorrelaxante, eles têm um efeito ansiolítico e eles têm um efeito antiepiléptico. E o que diferencia um benzodiazepínico do outro é se um é mais ansiolítico que o outro, se um é mais antiepiléptico do que o outro, tá? Além de características farmacológicas. Mas, em teoria, as drogas Z só têm efeito hipnótico, tá? Na prática, a gente sabe que também não funciona assim. Muitos pacientes tomam zolpidem de dia para ter efeito ansiolítico, certo? Então, na prática, é um pouco diferente. Existem vários tipos de apresentação. As apresentações de 5 miligramas e de 10 miligramas têm um pico de ação muito curto, no máximo 20 minutos a medicação já está fazendo efeito, e uma meia-vida muito curta, de 2 a 3 horas no máximo. Ou seja, são apresentações que são interessantes para pacientes que têm insônia com predomínio de insônia inicial. Tá? Pacientes que têm insônia de manutenção, que têm despertar precoce, se você dá um zolpidem, eles vão se queixar e eu continuo acordando no meio da noite, no final da noite, porque eles têm uma meia-vida muito curta. E tem as apresentações de 6,25 e de 12,5 que são de liberação controlada. 40% da dose é liberada aí nas primeiras 2, 3 horas e os outros 60% da dose liberados no restante da noite. Então, são apresentações que são interessantes para pacientes que têm insônia de manutenção ou até mesmo um despertar precoce, tá? As apresentações de 5 miligramas são comprimidos de uso sublingual, tá? Então, a gente tem os principais, né? O PATS, que é da MS, e o Turno, que é da Eurofarma, se eu não me engano, que são apresentações de 5 miligramas sublingual. Os efeitos colaterais principais, sonolência, aquele efeito ressaca, né? Apesar de terem um pico de ação curto, uma meia-vida curta, alguns pacientes que são metabolizadores mais lentos, eles têm um efeito ressaca importante. Eles ainda têm metabólitos ativos circulantes no início da manhã. Tontura, o comer noturno, então comportamentos alimentares durante a noite são bastante comuns, né, em pacientes que utilizam zolpidem. Cefaleia, né, dor de cabeça, as parassonias, né, muitos de vocês já devem ter ouvido relatos aí de pacientes que tomam zolpidem e não vão para a cama, né, acabam tendo sonambulismo, comportamentos, pega o celular, manda mensagem para todo mundo, liga para todo mundo, aí não lembra o que falou na ligação, que escreveu, situação extremamente desagradável, né? Déficits cognitivos e alterações de comportamento também podem ser observadas. Seguindo aqui, deixa eu tirar isso aqui da minha frente, a zopiclona, o zolpidem, né, eu falei, né, tem o PATS, tem o Turno, o Stilnox, como foi uma droga que surgiu em 88, né, a patente já foi quebrada há muito tempo, então tem diversas marcas aí. A zopiclona, que é o Imovane, da Sanofi, apresentação única aí de 7,5 miligrama.
tem uma meia-vida de 5 horas, né, uma meia-vida mais longa do que o Zolpidem, então também interessante para esses pacientes que têm insônia de manutenção, de despertar precoce. Ele é um agonista das subunidades alfa-1 e alfa-2, do receptor GABA. Tem também os efeitos hipnóticos, né, e na prática, como ele tem uma meia-vida mais longa, um pico de ação mais prolongado, ele não tem tanto esse efeito ansiolítico que o Zolpidem muitas vezes provoca em pacientes que já são meio dependentes, tá? Mas o efeito colateral mais comum dele é o gosto metálico na boca, tá? O restante dos efeitos colaterais são bastante semelhante aí ao Zolpidem. E a exopiclona, que é o Prisma, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e o Prisma, que é também da Eurofarma, tem apresentações aí de 2 e de 3 miligramas, uma meia-vida mais longa, também agonista das subunidades alfa-1 e alfa-2. O principal efeito colateral é a boca seca. Tá? Muito comum os pacientes se queixarem disso. As drogas Z têm que ser administradas aí imediatamente antes do horário de dormir, por ter um pico de ação mais curto. Tá? Então, o paciente toma e se deita. Se ele toma e não se deita, a chance dele ter um comportamento anormal é maior. Tá? A chance dele ter uma parassonia, de pegar o celular e falar com todo mundo, ou de ligar para pessoas que ele nem se lembra. Tá? A xerostomia, obrigado, Luiz. Essas medicações... Caio, mas o paciente está fazendo restrição de sono. Como é que funciona? Elas têm que ser administradas imediatamente antes do horário que o aplicativo está sugerindo. Então, se o aplicativo sugere ir para o quarto meia-noite, a medicação tem que ser tomada meia-noite. Tá? O que acontece muito na prática é os pacientes tomarem a medicação muito antes do horário que está sendo sugerido para restrição de sono. E aí eles ficam na expectativa. Nossa, que horas que eu vou dormir? Tomei o remédio agora, que horas que vai fazer o efeito? Só que ele só deve ir para a cama muito mais tarde. Então, a gente tem que orientar isso. Você tem que tomar medicação próximo do horário ali da restrição de sono. Vamos seguir aqui. Uma outra medicação aprovada para o tratamento da insônia é a ramelteona, que é comercializada aí pela Takeda com o nome de Roserem, tá? Uma medicação que veio aí para o mercado em 2017, se eu não me engano. No Brasil, no ano retrasado ela chegou. Então, a gente tem pouco tempo aqui de Roserem no Brasil. Então, a ramelteona é um agonista melatoninérgico, vai atuar em receptores de melatonina, o MT1 e o MT2. Tem uma meia-vida aí de 1 a 2 horas, né, um pico de ação de 30 minutos, ou seja, é uma medicação que também é interessante para pacientes que têm uma insônia mais inicial. Tem uma apresentação única de 8 miligramas. E o principal efeito colateral é sonolência. Tá? É uma medicação, como é muito recente, né, muito nova, ela é extremamente cara, né, para a grande maioria da população, então o acesso fica um pouco limitado e tem um perfil de efeito colateral muito restrito. Problemas. Para esse perfil de paciente, né, que o Pedro muito bem nos alertou, né, muitos deles já vêm tomando medicações. Ele já vem com histórico, aí tomou 1, 2, 3, 4, 5, 6 remédios para dormir, de diferentes classes, né, de medicações. Esses pacientes já estão, né, com as vias GABAérgicas super, hiper estimuladas. Não vai ser uma ramelteona que vai resolver o problema dessas pessoas, tá? Paciente com longo histórico aí de uso de benzodiazepínico, de droga Z, eu vou dar uma ramelteona porque é um remédio mais novo, tem pouco efeito colateral, então talvez funcione. Não vai funcionar, tá? Esses pacientes com longo histórico aí de tratamento, de benzodiazepínico e droga Z, trocar por ramelteona, você vai fazer o paciente gastar dinheiro,
tá? Então, é uma medicação interessante para quem nunca usou remédio para dormir, ou para quem usou pouco remédio para dormir, um uso bastante pontual, e que tem uma insônia mais leve, uma insônia mais inicial, tá? Isso é o que a gente vê na prática. Bom, agora eu vou falar das medicações que têm um uso off-label, que formalmente não são aprovadas para o tratamento da insônia, mas que de maneira off-label elas podem ser utilizadas porque são antidepressivos que têm um efeito sedativo por conta do efeito antihistamínico, tá? É o mesmo efeito do antialérgico. Por isso que antialérgico dá sono. Quando você bloqueia a ação da histamina no sistema nervoso central, você provoca sonolência. Tá? Então, por isso que antihistamínicos, né, antialérgicos dão sono. Então, esses antidepressivos sedativos, em doses baixas, têm um efeito antihistamínico bastante importante e eles acabam sendo utilizados aí para o tratamento da insônia, mas de forma off-label por falta de estudos. Tá? O único que não é off-label, mas aí vale para os Estados Unidos, não vale aqui para o Brasil, no contexto de Anvisa, mas no contexto de FDA, a doxepina é aprovada para o tratamento da insônia lá nos Estados Unidos. Tá? Aqui no Brasil, a gente usa de forma off-label e a doxepina só é disponibilizada em farmácia de manipulação. A trazodona, amitriptilina e a mirtazapina pode comprar na farmácia normalmente com receituário controlado. Bom, a trazodona, que é o famoso Donarém, tem um efeito sedativo, né, por conta do efeito antihistamínico, mas o mecanismo de ação dela, né, é extremamente complexo. Então, ela tem um antagonismo 5-HT2A, que é um receptor de via serotoninérgica, o 5-HT2C também na via serotoninérgica, o efeito antihistamínico e o efeito alfa-1 adrenérgico. Ela tem uma meia-vida de 7 a 10 horas, né, uma meia-vida bem longa. O ideal é que seja administrada aí 30 minutos antes de dormir, porque tem um pico de ação um pouquinho mais longo. E os principais efeitos colaterais são sedação, tontura, náuseas, vômitos, cefaleia e priapismo. O que é priapismo? É uma ereção prolongada. Tá? Não é um efeito colateral incomum, tá? É até relativamente frequente, mas é muito perigoso, porque se o paciente tem priapismo, ele tem que ir para o pronto-socorro para fazer a drenagem do corpo cavernoso, senão ele tem necrose de corpo cavernoso e perde o pênis, tá? Isso é uma situação extremamente grave, então a gente tem que alertar os pacientes, caso isso aconteça, para ir imediatamente para o pronto-socorro para fazer drenagem de corpo cavernoso. Para a insônia, a gente utiliza aí de 25 a 50 miligramas. Acima disso, é uma droga que se torna mais serotoninérgica, com um perfil mais ativador. Tá? Então, não é muito bom para insônia se usar doses mais elevadas, o que para muitos de vocês deve ficar um pouco confuso. Bom, mas se não está melhorando, não tem que aumentar a dose, porque ela se torna mais sedativa? Não. Então, nesse caso, a gente preconiza as doses menores, porque ela tem um efeito antihistamínico mais potente em doses menores. Em doses maiores, ela se torna mais ativadora, tá? Porque ela se torna mais serotoninérgica, ela ativa mais as vias serotoninérgicas, e serotonina é um neurotransmissor que está muito relacionado a comportamentos de vigília e não de sono. Tá? Então, essa é a trazodona. Tem um custo-benefício bastante interessante, né? O Donarém, ele vem em 60 comprimidos, né? Então daria para 2 meses, se o paciente usa 25, daria para 4 meses, e custa em torno de R$70, não mais do que isso. A doxepina e a amitriptilina são antidepressivos tricíclicos, são drogas farmacologicamente muito sujas, né? Atuam em vários receptores, e é por isso que tem muitos efeitos colaterais, né? Xerostomia, boca seca, constipação, arritmias, hipotensão postural, o aumento de apetite, o ganho de peso, as alterações de glicemia, de colesterol. Então, a vantagem é que estão amplamente disponíveis, né, no SUS, tem baixo custo, fácil acesso, mas são cheias, né, de efeitos colaterais. Então, muito cuidado com idosos, com pacientes que têm comorbidades cardíacas ou metabólicas. Tem meia-vida mais longa. A doxepina
Para insônia, a gente usa aí de 1 a 6 miligramas. Para vocês terem uma ideia, para depressão, a doxepina acima de 300 miligramas. Tá? Amitriptilina, de 12,5 a 50 miligramas. Mas cuidado com os efeitos colaterais. Mas são medicações, por exemplo, interessantes para quem tem dor crônica também. Tá? A amitriptilina é uma medicação, por exemplo, que atua em vias da dor também. A amitriptilina, a nortriptilina. Tá? Então, são medicações interessantes aí para quem tem, por exemplo, enxaqueca ou fibromialgia, junto aí com insônia. A mirtazapina é uma medicação também antidepressiva que tem um efeito antihistamínico. É uma medicação mais cara, tá? Então, a razapina, o Remeron, são medicações, até os genéricos, né, são mais caros. Então, o acesso aí fica um pouco difícil aí para grande parte da população, mas tem uma meia-vida muito longa, né? E tem um efeito sedativo bem potente, tá? A mirtazapina, geralmente o pessoal dá uma chumbada mesmo, tá? Então, muito cuidado, às vezes tem gente que fica muito sedado, né, com a mirtazapina, tá? Um problema da mirtazapina muito comum é o ganho de peso, tá? E esse ganho de peso, quando acontece, ele costuma acontecer de forma muito rápida, tá? Então, cuidado aí em pacientes que estão querendo perder peso ou que têm dificuldade de perder peso. A mirtazapina talvez não seja uma medicação interessante. É interessante, né, para pacientes que têm depressão comórbida, é uma medicação que funciona bem em pacientes idosos, tá? Mas tem esse problema aí de ser mais caro. E caiu o Rivotril, e o Frontal, e o Valium, né, os benzodiazepínicos, são recomendados para o tratamento da insônia? Antigamente, sim, hoje não mais. Tá? Hoje não mais, por conta aí do alto risco, né, de abuso de dependência, um perfil de efeito colateral bem extenso, e também essa questão ao longo desses 60, 70 anos aí de benzodiazepínicos, a gente criou uma legião, né, de dependentes de benzodiazepínicos, tá? E são medicações que, sim, podem causar depressão respiratória, são medicações muito comuns aí na população psiquiátrica e de pacientes, né, que têm problemas psiquiátricos, acabam sendo usadas aí em intoxicação, em tentativa de suicídio. Então, muito cuidado com benzodiazepínicos, mas não são aprovados para o tratamento da insônia. Até a segunda página, porque a gente sabe que, na prática, nós podemos tratar farmacologicamente a insônia com benzodiazepínico em determinados contextos, né? Principalmente na população que faz tratamento psiquiátrico para alguma condição mais grave. Muitos deles precisam de benzodiazepínicos, né? Então, pacientes que têm transtornos psiquiátricos do espectro ansioso, né? Então, pacientes que têm toque, que têm transtorno de pânico, que têm ansiedade generalizada, muitas vezes no início do tratamento eles precisam dos benzodiazepínicos, e aí progressivamente a gente vai retirando essas medicações, mas tudo isso tem que ser feito com acompanhamento médico, com acompanhamento psicológico, para que essas pessoas não fiquem dependentes, né, no longo prazo dessas medicações, tá? Mas pelos consensos, né, isso tanto brasileiro quanto os internacionais, não são medicações aprovadas para o tratamento da insônia. Só tem um benzodiazepínico que é aprovado para o tratamento da insônia, mas lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que é o flunitrazepam, ou tamerzepam, agora eu esqueci qual que é, porque tem um estudo lá, mas, em geral, não são medicações recomendadas. Caio, e a quetiapina, e o valdoxan, e a melatonina,
e a carbamazepina, e a pregabalina, a gabapentina, e o ixizine, a prometazina, a valeriana, e o chá de mulungu. Por falta de estudos, né, por carência de estudos, elas não estão nos consensos, tá? Então não são indicados aí para o tratamento farmacológico da insônia, certo? Volto a dizer, não significa que o prescritor não pode utilizá-las. Depende muito do contexto, depende muito do perfil do paciente, né? Então, por exemplo, paciente que tem transtorno afetivo bipolar ou que tem esquizofrenia, que precisa tomar antipsicóticos, você pode usar a quetiapina para tratar a insônia, tá? Um paciente que tem depressão e tem insônia, você pode usar o Valdoxan, a agomelatina, em associação com outro antidepressivo. Uma mulher na menopausa, que não faz terapia de reposição hormonal, que tem intolerância à droga Z, a outros antidepressivos sedativos, você pode usar a melatonina. Só que tudo isso, pessoal, é off-label e tudo isso depende de avaliação médica, mas não são medicações de primeira escolha para tratar a insônia, e não significa que não podem ser utilizados, porque a gente tem que analisar cada caso individualmente, tá? Pacientes que têm comorbidades, né? Então, por exemplo, síndrome de pernas inquietas. Você pode usar um antiepiléptico, né? A gabapentina ou a pregabalina, que são aprovados para o tratamento de síndrome de pernas inquietas e que tem efeito sedativo. Você pode tratar uma insônia no paciente com perna inquieta com antiepiléptico? Pode, tá? Não tem nenhum impedimento para isso. Agora, tudo isso depende de uma avaliação muito cuidadosa. E pacientes que têm contraindicações ou que tiveram efeitos colaterais mais graves com droga Z. Você pode lançar mão dessas medicações aí que não são a primeira escolha, tá? Camila falou que vai sair mais cedo. Obrigado, Camila. Depois você aproveita aí os conteúdos, tá bom? Muito bem. Bom, a medicação, pessoal, ela é complementar à TCC para insônia, tá? Então, a gente sabe que a terapia combinada, terapia sequencial, né? O que é isso? A terapia sequencial. Bom, os pacientes que só utilizavam medicação, a gente percebe que eles não têm uma melhora significativa da insônia. E quando você associa a TCC para insônia, parece que uma potencializa a outra. E o contrário também é verdadeiro. Em muitos pacientes que só fazem a TCC para insônia, muitos deles não melhoram ou têm dificuldade de fazer restrição de sono. Quando você associa um indutor de sono, eles têm uma potencialização do efeito da TCCI. Tá? E a ideia, né, de associar medicação e terapia é que a gente consegue fazer um manejo mais seguro de um processo de desmame, que tem que ser muito lento e gradual e respeitar o tempo do paciente. E a prescrição ela fica mais segura, né? Ela tem um sentido, né? Você não vai dar ao Zolpidem ou até mesmo um antidepressivo sedativo eternamente para o paciente. A ideia é que ele use essa medicação durante todo o protocolo e ao final do protocolo, quando o paciente está mais seguro, né, do próprio sono, quando ele sabe as técnicas que ele tem que aplicar e quando ele sabe como prevenir novos episódios de insônia, aí sim nós vamos começar uma conversa de desmame de medicação. Quando a gente fala de desmame, a gente não pode ter pressa, tá? A gente tem que ir com muita calma, de forma lenta, gradual e sempre respeitando o tempo do paciente. Principalmente nos casos de dependência química, tá? Mas aí, nos casos de dependência química de medicações para dormir, a gente precisa de equipe, né? Ou seja, uma equipe aí multidisciplinar, conversar com a família, fazer, né, outras questões terapêuticas aí que estão relacionadas à dependência química, então entrevista motivacional, né, pesquisar o uso de outras substâncias, geralmente o abuso de Zolpidem nunca vem sozinho, né, sempre tem outras coisas. Pesquisar, né, comportamentos impulsivos, histórico aí de outros vícios, isso tudo a gente tem que monitorar, tá bom?
Então, como eu disse, né, aspectos importantes. Aí, os indutores, eles devem ser administrados seguindo, né, os horários de restrição de sono sugeridos. A gente não pode ter pressa em desmame de indutor de sono, porque, então já que eu estou prescrevendo a TCCI, então ele não pode usar mais remédio. Não, pelo amor de Deus, tá? Se você orientar o paciente, não toma mais Opidem, ele vai ter insônia rebote, ele vai ficar irritado, ele vai ficar ansioso, ele não vai conseguir iniciar o protocolo. E a ideia é que a medicação seja mantida ao longo de todo o tratamento da TCCI. Esse momento do início do desmame, isso tem que ser decidido junto com o profissional prescritor, junto com o paciente, junto com o psicólogo, qualquer outro profissional que esteja acompanhando esse paciente. E é sempre importante orientar o paciente a não ficar aumentando a dose do remédio ao longo do tratamento, tá? Senão ele vai piorar a situação, né? Ele vai continuar abusando do remédio, ele vai continuar criando chance aí para surgir uma tolerância, uma dependência química.